Shalom Aleichem a todos os internautas, mais uma vez com vocês, o programa Parashat Hashavua. Hoje estaremos abordando a Parashat de Vayeshev, Gênesis capítulo 37, versículo 1 até o capítulo 40, versículo 23. Essa Parashat começa a abordar a vida de Yosef, filho de Israel, e traz todo um relacionamento dele problemático que ele teve com os irmãos dele. Nós temos muitos assuntos para abordar nessa Parashat. Vamos começar com o Rosh Ezra. Hoje nós temos convidados especiais, o Rosh Yehudá e o Rosh Nehemiah conosco. Vamos começar com o Rosh Ezra, fazendo o seu comentário inicial sobre essa Parashat. Shalom Aleichem, amados telespectadores, paz seja convosco, como nós habitualmente costumamos nos cumprimentar. A Parashat de hoje, Vayeshev, vai abordar de forma resumida aí a primeira parte da trajetória de Yosef, filho de Jacó, e que ao longo de algumas parashot vai protagonizar as histórias que a Torá nos trará. São histórias que nos fala de recompensa, nos fala de promessa, nos fala de alguém que começou com um sonho e que terminou por ser honrado e assumiu todos os riscos que é termos um sonho. A Parashat de hoje fala disso, no aspecto moral, fala de sonho, fala de objetivo, fala de preço e de todos os processos que cada um temos que passar para que nossos sonhos se consolidem e para que os sonhos de Deus a nosso respeito também possam se consolidar. Há muitos assuntos a serem abordados aqui e acredito que hoje nós, na companhia dos companheiros aqui presentes, temos muito o que aprender. Quando a gente fala nessa Parashat, certamente um dos assuntos importantes é o relacionamento que Yosef tinha com os irmãos deles, ou a falta de relacionamento e todo o ciúme que veio da parte dos irmãos dele contra o próprio irmão José, que causou, de certa forma, praticamente uma dificuldade muito grande para o pai, para o patriarca Jacó, de ficar por muitos anos longe do seu filho querido. Rosh Nehemiah também com o seu comentário da Parashat. Shalom Aleichem. A gente vê José, Yosef, a força de Yosef. Quantas vezes nós vemos que a pessoa perde alguma coisa, ela fica desesperada, tem algum problema na vida. E Yosef, ele focava as coisas boas que tinham para acontecer com ele. E muitas pessoas hoje deixam de alcançar a sua vitória, alcançar alguma coisa, porque elas desistem muito fácil. E Yosef, tudo que acontecia com ele, muitas vezes levava a acreditar que ele estava sendo amaldiçoado, era odiado pelos seus irmãos, era vendido e passou por situações difíceis, de engano, de calúnia, e mesmo assim ele teve força para conseguir alcançar os seus objetivos. Eu acho que é isso que a gente deve trabalhar hoje, no sentido de alcançarmos os nossos objetivos, né? De sermos pessoas vitoriosas, de alcançarmos e focarmos tudo de bom. Acho que Deus nos dá muitos sinais e a gente tem que estar esperto, estar sensíveis a esses sinais para poder reconhecer aquilo que Deus quer de cada um de nós. E Yosef não desanimou e ele sempre deu continuidade à sua vida. Ele sabia que Deus estava com ele, né? Todo lugar que ele chegava, ele fazia a diferença. Um dos aspectos que a gente pode ver quando Deus abençoa Yosef é que não importa onde ele estava sempre sendo abençoado, né? Quando a gente é fiel a Deus, Deus sempre nos propicia oportunidades de nós vermos as bênçãos dele sendo derramadas sobre os seus servos. Yosef passou pelo ódio dos irmãos, ele foi vendido como escravo, uma situação ruim, mas lá, sendo escravo, ele prosperou. Aí teve a calúnia, ele foi preso, na prisão ele prosperou e depois ele continuou a sua vida muito em função do fato dele ter sido um servo fiel a Deus, mesmo estando longe de casa. Rosh Yehudá. Shalom Aleichem. A história dessa família que passava por um processo de adaptação também neste novo lugar e tendo como José o principal informante do seu pai quando saía para vigiar os seus irmãos. Entre eles, nós vemos despontar também a liderança de Judá, quando se decidiu vender José
contrariando Rubén, que pediu para que ele fosse colocado num poço. Então, é muito interessante o que envolve o aspecto físico e claramente visível na liderança de Yosef, designado por seu pai a princípio e depois a conquista, sendo o vice-rei do Egito. Mas é interessante notar também o despontar espiritual e da liderança de Yehudá, que nesta paraxá também é meio que inexplicável, se fala também do relacionamento de Judá e Tamar. Então é muito importante esse aspecto, porque no decorrer da nossa vida nós nunca sabemos o amanhã. Então por isso que nós devemos fazer um julgamento de todos os nossos acontecimentos hoje, visando um amanhã melhor. Então acho que nós temos o dever de viver muito bem, acreditar no amanhã para que ele seja melhor e possamos especular isso de uma forma esperançosa. Eu acredito que, baseado em todos os comentários que se fez aqui, que a paraxá de hoje, é claro que a paraxá é tentadora em alguns aspectos. Sim. A gente sempre acaba, em comentários anteriores, para quem já sabe, a gente sempre procura abordar a paraxá de Vayeshev em diante, passando por Miquetes e tal. A metáfora inevitável entre Yosef e a pessoa de Mashiach, né? Na pessoa de Yeshua. O comentário de hoje está indo por um outro caminho que eu acho até muito interessante, o caminho do segundo aspecto, do terceiro do terceiro aspecto da Torá, do terceiro nível de compreensão da Torá, que é o Drash, nível moral. E nesse aspecto moral, então, eu vejo alguns pontos aí que vocês citaram, e pontos que me ocorreu ao longo do comentário de vocês. Então, nós temos aqui liderança, nós temos aqui relacionamento, nós temos aqui família, nós temos aqui sonhos, né? E na paraxá passada, que é a paraxá onde Yaakov ele se encontra no Vale de Jaboque, que depois ganhou o nome de lugar, aquele lugar ganhou o nome de Peniel, a face de Deus. No comentário que eu trouxe para a comunidade no último sábado, eu falei que não adianta nada o homem estar abençoado, ele está vivendo com seu sogro durante tanto tempo, e lá tudo que o sogro tentou fazer contra ele deu errado. Só contribuir a favor dele. Se você estivesse numa situação assim, você com certeza acharia que Deus está com você e que você está no lugar certo. Não é possível que tudo dá certo para você e você está no lugar errado. Contudo, Jacó estava no lugar errado. Mesmo Deus o abençoando. Porque a plenitude da vontade de Deus para Jacó, com toda certeza, passava em ele vencer a Deus e vencer os homens. Por isso ele teve o seu nome mudado, porque ele foi capaz de lutar com Deus e os homens e vencer. Lutar com Deus, o que significa? Significa nós estarmos prontos para confrontar a pessoa de Deus e resolvermos nossos problemas com Deus. Nossa vida pessoal, nosso comportamento, nossa mentalidade, nosso temperamento, nosso caráter, tudo aquilo que nós precisamos resolver com Deus, para obtermos dele a bênção que ele quer nos trazer. Mas nós também precisamos estar preparados para passar por um processo de lutar com os homens e sair vencedor. Lutar com os homens nesse aspecto significa sair abençoado pelos homens. Ser abençoado por Deus é difícil. Você precisa de um processo de obediência, um processo de autoanálise para obter legalidade para ser abençoado por Deus. Mas ser abençoado pelos homens também é muito difícil. Não adianta nada você estar na vontade de Deus, você está fazendo a coisa certa, mas está cercado de inimigos. E você precisa, inevitavelmente, em algum momento você vai precisar se confrontar com as pessoas, você vai precisar se encontrar com elas, e você vai precisar sair dessa briga, não vencedores sobre ela, mas abençoado por ela, que é a parte mais difícil. E acho que esse era o principal processo que precisava se desenvolver na vida de Yosef. Yosef tinha um sonho. Yosef havia sido chamado por Deus. Imagina você, Yehudá, ou você, Nehemias, chegar na mesa do café da manhã, com 11 irmãos, seu pai e sua mãe sentada ali, e você contar para eles uma historinha, onde você sonhou
que 11 feixes de trigo se prostravam diante de você, o 12º feixe. Ou em um outro sonho onde o sol, a lua, o pai e a mãe, e os 11 irmãos se prostravam diante de você. Agora tem que se colocar na pessoa dos irmãos na pessoa dos irmãos de José, no lugar deles. O que eles pensaram sobre E ele ainda sendo o mais novo. E né? ele ainda sendo o mais novo. Então é claro que ele foi. Ele era um adolescente de 17 anos. E ele, claro, não estava pronto. Mas Deus faz essas coisas. Deus nos dá as coisas quando nós não estamos prontos. Isso aconteceu com Yosef, isso aconteceu com Davi. Aconteceu com Moshe, né? Aconteceu com Moshe. Teve que ir para o deserto 40 anos. De uma certa forma, a história de Yosef, essa foi uma preparação para tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele, mostrado em sonho, né? Isso. E da mesma forma, Jacó, que quando foi trocado o seu nome, ele se elevou, né? O nome Israel foi uma posição a mais do seu nome Jacó, que ele deveria honrar agora o seu nome Israel, né? Isso. Mas, de uma certa forma, Deus também chamou Jacó e Jacó de Israel e Israel de Jacob em outras passagens, o que não aconteceu com o nome de Abraão. Não, que teve o seu nome trocado de maneira perene, perpétua. O que quer dizer que ele devia trazer algumas características, ou que o povo Jacó de Israel, né, que é de aproveitar, né? Isso. Assim também Yosef, na sua trajetória, deve ter tido várias lições com a sua venda, com a sua entrada no Egito, com as suas acusações falsas, que tudo isso preparou ele para ser o vice-governante do Egito. Eu acredito que a vontade de Deus para nós, eu quero que você comente também, Moshe, a vontade de Deus para nós, eu visualizo ela como um bolo quente, recém-tirado do forno, que Deus entrega na nossa mão. E a gente, naquela anseio, a gente quer comer o bolo quente, né? Mas o bolo não está pronto para o consumo, ele apenas foi entregue na nossa mão. É preciso que ele esfrie, não é? Da mesma maneira, a puberdade do menino começa aos 12, 13 anos de idade. Não significa que a esse ponto ele já está pronto para uma relação sexual ou que ele está pronto para o casamento. Sim. Então, da mesma maneira, as coisas que Deus tem para nós, elas vêm quando nós não estamos maduros para usá-las. É isso que é o mais interessante, o mais misterioso nesse processo. Por que Deus entrega nas nossas mãos objetivos e metas quando nós ainda não estamos prontos para entendê-la? Talvez para nos forçar, inevitavelmente, a ter de passar pelo processo do aprendizado. Ele espera que nós sejamos... Ele já está esperando que nós metamos os pés pelas mãos, para que a partir disso ele possa nos moldar para aquela situação. E esse processo, embora seja muito doloroso e não... embora ele não conseguia, Yosef não conseguia vislumbrar isso, pelo fato de estar vivendo o que já está escrito para nós, hoje é muito fácil. Nós a gente está olhando daqui para lá, né? Exatamente. Nós conseguimos ver o desfecho de tudo isso, mas imagina isso, esse bolo quente na mão de quem não consegue vislumbrar um passo adiante do que foi dado o anteriormente. Sim. Então, é muito complicado lidar com tudo isso, mas o principal e o que ele preservou foi o temor de Deus, que caminhou com ele durante todo o processo, mesmo sendo vendido, e todo o acontecimento lá no Egito, com a mulher lá de Potifar, e ele permaneceu fiel ao Criador. Então isso é importante, nós, independente da situação que nós vamos viver ou estamos vivendo, é acreditar que o Eterno está conosco em nossa caminhada.